sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. No início, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo mais uma vez, tu és tremendo. Domingo passado, nós lemos o Evangelho de João e capítulo 14, eu falei sobre a diferença entre o olhar bloqueado acerca da realidade do Evangelho e o que acontece quando a gente tem a mente desbloqueada para perceber a natureza do caminho, do chamado e do envolvimento com Jesus. E hoje, que é aqui no ocidente do planeta, o dia que nós, durante séculos, celebramos o domingo da ressurreição, embora esta ocasião e esta data não tenha necessariamente nada de importância santificada e não é um relicário de nossas crenças, é uma referência no calendário histórico da nossa memória de significados. Aqui, hoje, o que eu quero
é justamente em razão do que foi dito no domingo passado e do acontecimento que celebramos hoje como domingo da ressurreição, falar sobre a natureza da manifestação que Jesus disse que os discípulos deveriam aguardar, e que era essa natureza de manifestação aquela para a qual eles estavam tão bloqueados, porque alterava todas as expectativas de esperança religiosa pagã que eles tinham, e que deveria se estabelecer como: Jesus vai a Jerusalém, Jesus dá um susto em todo mundo, Jesus toma o poder, o reino visível de Deus com Jesus reinando se estabelece, e nós, apóstolos, reinaremos sobre as 12 tribos de Israel, e Jerusalém vai virar uma referência da palavra de Deus para o mundo. Era essa a construção que eles tinham na mente, herdada das sistematizações e das escatologias messiânicas do judaísmo. Assim, eles esperavam que Jesus realizasse. De repente, eles vão vendo que o caminho de Jesus não é para fora, é para dentro. Não é para sentar num trono externo, é para habitar um trono interno. Não é para realizar um sinal fulgurante do lado de fora, é para acender um dunamis, uma explosão do lado de dentro. E a mente deles não está preparada para que anos e anos e anos de expectativa religiosa, de uma glória de Deus para fora, de sinais e acontecimentos extraordinários de Deus que viessem confirmar a chegada do Messias fora, sinais no céu, espetaculosidades, pirotecnias angelicais. Não, nada disso era o que Jesus estava prometendo cumprir, e a mente deles estava numa crise de percepção da realidade. E a tristeza vai entrando neles, difusa. E Jesus diz a eles, ainda no capítulo 14, no verso 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro Consolador? O Espírito da verdade, prossegue Jesus, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito da verdade. Por quê? Porque não o vê. O mundo só recebe o que vê. O Espírito da verdade não é visível, portanto, o mundo não recebe, nem pode receber, porque o padrão do mundo está condicionado por esse bloqueio. A gente admite como verdade o que se materializa, o que não se materializa a gente esquece, foi impressão ou ilusão, não é verdade. Por isto, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis. Há uma diferença entre o modo do mundo olhar, interpretar e entender, e esse vós, que aqui se relaciona aos que admitiram Jesus nas suas vidas e disseram, nós queremos te seguir. E também disseram, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. O mundo não pode, mas vocês poderão. Vós, porém, conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Este outro Consolador que eu pedirei ao Pai e que virá para vós outros, sou eu mesmo.
eu em outra natureza, eu de outro modo, eu redimensionalizado, eu não como matéria, eu não como história, eu não como visibilidade, eu mesmo em espírito e em verdade, em vocês. Eu estou dizendo a vocês que vai ser melhor vocês nunca mais me verem, mas me terem, do que me verem sem me terem. Ainda por um pouco e o mundo não me verá nunca mais. Vós, porém, me vereis. Vós, porém, me vereis. Embora o mundo nunca mais me veja, vós me vereis. E porque eu vivo, vós também vivereis. E porque eu vivo, vós também vivereis. De modo que eu estou tão vivo quanto eu creia que Jesus vivo está. E eu estou tão vivo quanto Jesus vivo esteja em mim. Porque eu vivo, vós também vivereis, e vivereis tanto mais quanto a qualidade do significado do que seja eu vivendo em vocês estiver presente na vida de cada um de vocês, do coração. Naquele dia, quando isso ganhar subjetividade, vós, então, conhecereis mais do que hoje, quando eu estou conversando com vocês aqui, historicamente, eu sentado e vocês me ouvindo, disse Jesus. Naquele dia, depois dessa ressurreição, quando se introduzir a categoria da subjetividade no relacionamento, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Hoje não dá, hoje vocês estão me vendo aqui do lado de fora, vocês estão aí, meu Pai é uma abstração. Mas naquele dia, quando isso tudo virar presença, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, que não são muitos, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aquele que ama a Deus, ame a seu irmão. Esses são os mandamentos dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que de fato me ama, porque guarda os meus mandamentos, que nada mais são do que vida em amor sincero, será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, não vindo numa nuvem do céu, mas na intimidade, me manifestarei a Ele. Vocês entenderam como é que é? É assim. Disse-lhe Judas a Jesus, não Judas os Iscariotes, o outro Judas, e disse assim, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Que pergunta interessante. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Vejam como no entendimento deles, eles estavam muito mais interessados em serem afirmados, vindicados, confirmados como pessoas verazes, dignas de crédito, porque Jesus provasse para o mundo inteiro quem ele, Jesus, era, o que faria com que eles
se tornassem as pessoas mais especiais do planeta, porque tinham crido antes e visto antes de todos quem Jesus era, enquanto o mundo não enxergava e só os ridicularizava. Quando Jesus começa a dizer, olha, eu venho para vocês, é melhor para vocês que eu vá. E quando eu for, eu vos enviarei o outro Consolador, que sou eu mesmo. O mundo não o verá, mas vocês o verão. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me virei para ele e me manifestarei a ele. Aí Judas pergunta, mas como? Nós pensamos que quando chegasse essa hora, se essa hora chegasse, ou tu já pularias para aquele trono direto, ou já que tu estás dizendo que tem um momento em que o mundo não te vê, ninguém te enxerga, ninguém te reconhece, ninguém te percebe, e que tu vais te manifestar só a nós. Escuta, não é uma coisa meio esquisita? Não é melhor tu te manifestares ao mundo e a gente pegar a carona? Do que a gente receber essa manifestação e ninguém mais? Olha, a gente troca. A gente, de certa forma, prefere não te conhecer no íntimo e no coração e trocar isso por uma manifestação esmagadora tua de nave-mãe celestial, vindo para todo olho ver, e a gente ser confirmado e todo mundo dizer, os caras estavam certos. Mas e agora? O senhor está dizendo é que nós vamos ficar com fama de mais malucos ainda? Porque o senhor está dizendo que vai, e quando voltar o mundo não vai lhe ver, porque o Senhor vai ser o Espírito da verdade, que o nosso consolo é que o Senhor vai morar em nós, mas que a gente vai ter que continuar andando surtado pelo mundo, pioradamente, porque agora pelo menos a gente põe a culpa no Senhor, porque o Senhor está aqui, foi Ele que disse, eu obedeço, Ele anda sobre as águas, eu não. Agora, ainda vai ficar pior e o Senhor diz que vai melhorar? Que o Senhor vai e que nós vamos ver o Senhor, mas só nós, e que nós vamos nos alegrar, porque só nós vamos ver o Senhor, e o mundo não vai ver, e nós vamos ter que sair por aí como suas testemunhas, dizendo que o Senhor vive para nós, e vive em nós, e se manifesta a nós, e que nós não temos nenhuma dúvida disso, que isso é mais certo do que certo é que nós sejamos vivos. É isso que será o que nos caberá, porque a gente pensou que não ia ser assim. A gente pensou que, poxa, ia chegar a hora em que esse tal de reino de Deus ia ter um marketing melhor. Foi o que a gente pensou. Que esse tal de reino de Deus iria usar instrumentos de persuasão esmagadora. A gente pensou que esse tal de reino de Deus ia ser assim, tipo estupro do diabo quando chegasse. Porque o diabo aqui não poupa ninguém, chega arrebentando, né? Mas é muito discreto esse reino de Deus. E ainda vai ser isso, né? De onde é que procede a pergunta? De onde é que o senhor arrancou isso? De que construção, que invenção é essa? Todo o rabinato de Israel
já determinou uma teologia, uma escatologia sistemática que está tudo pré-definido. Então, quando o Messias chegar, vai ter que chegar assim, ó, bam! E como a gente acreditou que o Senhor é o Messias, pelo amor de Deus, que história é essa? Como é que isso pode dar certo? Isso não pode dar certo. Isso é contra toda a lógica. O Senhor está dizendo que vai morrer, que vai voltar da morte, que só alguns de nós vamos ver, mas que o Senhor vai habitar no coração de todo aquele que crê, mas que o mundo não vai ver nada. De onde é que veio essa ideia agora? De que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Veja só, como a natureza do crente, deixa eu falar assim, bem pastoralmente mesmo, sabe? Nas antigas, a natureza do crente, irmãos, a natureza humana, mas a do crente é desgraçadamente mais pioradinha quando se trata de relações com Jesus. A natureza do crente é essa, o cara está preferindo sempre, qualquer que seja a manifestação do nosso Deus para o mundo, do que a manifestação de Deus para nós. Essa é a história do cristianismo. Prevaleceu, foi esse espírito. Essa pergunta para o cristianismo, Jesus não respondeu, embora lá esteja mais do que respondido, mas o cristianismo não quis ouvir. E achou que a resposta de Jesus era contra toda a lógica do sucesso. De onde é que procede que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? O que nos interessa como grupo, fenômeno, é que tu te manifeste ao mundo. E a gente pega o poder. Esse negócio de tu te manifestares a nós e não ao mundo, a gente só recebe a loucura do testemunho. Não gostei não. É muito desagradável. Então ninguém aceita. Isso se transforma num paradigma espiritual. O evangelho é para os outros. Eu já sou crente. É para os outros. Quando se canta manso e suave, Jesus está chamando, é para o incrédulo. Eu já sou crente. É tudo para os outros. Porque a fixação é essa, tem que se manifestar para lá. Aqui não. Aqui eu já sou, já pertenço, eu endosso. Só que o reino de Deus não vem com visível aparência. Reino de Deus, você quer o reino de Deus na sua vida? Jesus disse que ele se instala na interioridade de cada um de nós, no coração, de que ele não vai se manifestar ao mundo, vai se manifestar a você. É ruim para você isso? É ruim? Quem gosta disso aqui? Tem pouca gente que gosta. Continua a haver a preferência de que ele se manifestasse de outro modo? Honestamente falando, vamos ser honestos. Se a gente fosse cuidar do departamento de marketing da ressurreição de Jesus, teria acontecido do jeito que os evangelhos narram? Ninguém aqui teria aceito aquela história lá. Madalena, Deus me livre, não, nervosa demais.
Tem um histórico, saíram 7 demônios da mulher, meu Deus, ela já ficou babando e trepada em poste, de tão doida, agora vai ser testemunha ocular da ressurreição, a primeira. Não, Pedro estava muito nervoso, ele tinha acabado de botar o galho dentro para um galo. João, coitado, não dá, ele era muito emotivo, não, nada daquilo, coisa alguma, ainda vai se manifestar em sala com porta e janela fechada. Eu tinha que ter marcado uma reunião no templo. No templo. Se vocês quiserem me ver, vão para o templo de Jerusalém no maior calor do dia. Me esperem lá que eu vou chegar assim, ó. Vou baixar. E vocês vão me ver. E eu vou falar umas coisas poderosas assim, pai, depois vou sumir, ó. Pô! Mas todo mundo vai ver. Agora tem uma coisa, não tem nenhuma transferência de mim para o coração de ninguém. Sabe? Não tem Espírito Santo, não tem testemunho da verdade, não tem constrangimento interior, não tem crescimento da minha presença, não tem expansão do amor, não tem mente que vai se abrindo para discernir a verdade, não tem a simbiose de você ir percebendo dia a dia que eu vivo em você, e que porque eu vivo em você, que você vive, que o poder da sua vida é a minha vida em você, não, nada disso. Você vai ter sinais externos, é o que você quer? É o que você quer? Na prática, é o que a maioria de nós quer. Prova disso é que quanto mais você anuncia um culto de sinais para fora, mais o povo vem. Quanto mais você anuncia um chamado do evangelho de milagre no coração, menos gente chega. De onde é, Senhor, que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Em outubro, mais ou menos, do ano de 1974, eu estava assistindo uma aula de física na Escola Técnica Federal do Amazonas, no curso de edificações que eu fazia lá, e eu já era convertido há um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, já tinha pregado o evangelho naquele período em muitos lugares e todo dia pregava, já estava na televisão pregando e no rádio, já pregava em estádios com muita gente, ou seja, meu coração, embora o espaço de tempo entre a minha conversão e aquele dia ali tivesse sido curto, ele estava intenso de muito jejum, muita oração, muito atolar da minha alma no bendito Pantanal da revelação de Deus na Escritura e me largar lá para dentro. Eu estava cheio daquilo. Eu estou sentado ali na aula. A aula de física para mim sempre foi uma aula muito devocional. Sério, que os fenômenos da natureza, o mundo físico sempre foi maravilhoso. Eu ia vendo, parecia que a minha mente enxergava os cruzamentos de força, de alinhamentos. Era uma viagem, uma aula de física com o professor Bessa, que era ateu, e gostava de dizer que era ateu. Toda hora ele dizia, meu Deus, se eu fosse para lá dar uma aula de física falando de Jesus, toda hora como ele falava que era ateu, eu ia ser considerado um fanático. Não sei como é que um cara fica falando que é ateu o dia inteiro e ninguém diz que ele é um fanático. É só porque para ele Deus não existe, né? Não, ele é fanático do ateísmo. Porque a gente não é fanático de nada fora de nós, a gente só é fanático em e de nós mesmos. Pois bem, estava lá o professor Bessa, dando a aula dele, aí de repente eu só ouço aquela gritaria. Aquela gritaria uns, sei lá, 1.500, 2.000 jovens na escola técnica, todos saudáveis,
aquela moçada gritando, era uma hora de intervalo, aquele pátio cheio, aquele alarido, aí nós pulamos da cadeira, né? Até o professor correu para a janela, e eu estava perto dele, corri com ele, entramos juntos na mesma janela, assim. Olhamos para baixo, quando olhamos para baixo, estava aquela multidão de centenas e centenas de jovens olhando para cima, assim. Aí a gente olhou para cima, meu Deus, sabe? Encontros imediatos acho que era do 4º grau. Aquela coisa enorme, passando na cabeça da gente, enorme, enorme. Você junte jumbos e jumbos e jumbos juntos. Era aquela coisa imensa, com luzes que pareciam aos meus sentidos muito mais algo como se ela fosse uma grande pedra cinza, uma traça em forma de traça, com luzes vazando da negridão da imagem de todos os lados, e aquela coisa passando lenta e imensamente sobre as nossas cabeças. Rodou sobre a cidade, quilômetros, e a gente vendo aquilo, e roda, e depois para e vai para uma outra região que eu não alcancei mais, mas os que continuaram vendo, que moravam na outra região, disseram que ficou uns 20 minutos, aquela coisa enorme na cara deles. Milhares de pessoas viram. No dia seguinte só se falava nisso, no dia seguinte, no outro também, e mais no terceiro dia também, no 5º dia menos, no 6º um pouco menos, no 7º menos. Um mês depois, você dizia, rapaz, você lembra aquele negócio? O cara dizia o quê? Eu vi que foi um processo de tentar apagar da memória, porque se aquilo ficasse voltando toda noite, o povo ia ficar doido. Mas como foi uma vez só, e nunca eles tinham visto aquilo antes, e nunca mais viram depois, e aconteceu uma vez só, por mais impactante que tenha sido e grandioso, foi uma vez só, e nós, na nossa mente, a gente não consegue viver para aquilo que é uma vez só. Se o que é uma vez só é alienígena, é estranho, é inusitado, é incomparável, é improvável, é inconcebível, é absurdo, a gente vê, se choca, leva um susto, diz, ai meu Deus, nunca mais vou esquecer. Mentira. Você vai precisar esquecer. Como Jesus do lado de fora é altamente esquecível. Como o Jesus dos milagres. Meu Deus, porque tem de gente que diz que foi curada disso, que foi curada daquilo. Era para andar todo mundo de joelho assim. É muita cura para muito nada. Eu não estou dizendo nem que elas não aconteceram, muitas não aconteceram, mas até as que aconteceram, acontecem e não produzem nada, porque é do lado de fora, ainda é do lado de fora, meu amigo. Ainda é algo que o mundo pode constatar, que o mundo pode ver. O milagre acontece, a ressurreição acontece, o poder da ressurreição acontece nesse ambiente onde o mundo não pode ver. Eu estou para me manifestar a vós e não ao mundo. O mundo não pode ver, porque a ressurreição, ela carrega o Espírito da verdade. É Espírito e é verdade. A ressurreição como bomba de Deus em nós, presença de Deus em nós, não como fenômeno histórico narrável nos evangelhos, mas como poder transferível para nós, que é acerca do que Jesus está falando. Quando ela acontece aqui na gente, se instala o que Jesus disse, porque eu vivo, vós também vivereis.
Você repete comigo isso, por favor? Porque eu vivo, vós também vivereis. Ele está vivo em mim. Não é um acontecimento. É uma realidade instalada dentro de mim com toda a força e poder da habitação de Deus no meu espírito. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E faremos nele morada. Você já pensou o que é isso aqui? Olha aqui para mim, gente. Vocês acreditam mesmo que foi Jesus que falou isso? Que Jesus era quem Jesus dizia que ele era? E se creem que Jesus era quem ele dizia que ele era, por que que você diz que acredita que foi ele que disse isso aqui, que ele era quem ele disse que ele era, e lida com isso aqui como se isso aqui fosse coisa nenhuma? Só me responda isso. É porque não lhe interessa o que acontece dentro? Lhe interessaria muito se Jesus estivesse dizendo: e todo aquele que crê em mim andará com uma nuvem de fogo sobre a cabeça e uma coluna densa andando sobre ele durante o dia. E durante a noite eu farei que reflita sobre ele um laser espiritual. Mas porque ele chega e diz: olha, não é do lado de fora, é do lado de dentro. A gente diz amém e fica todo mundo assim? Só me expliquem isto. Porque para mim isso é chocante. Faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada, porque eu estou para me manifestar a vocês e não ao mundo. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei e o vosso coração se alegrará. E quando esta alegria, desta nova visão, desta nova percepção, que não tem a ver com o que se avista do lado de fora, mas com o que se carrega daí em diante para o lado de dentro, esta alegria que daí decorrerá, ninguém poderá tirar. Em verdade eu vos digo que naquele dia nada me perguntareis. Quando isso acontece, cessam as questões, a presença explica tudo. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, enquanto eu estou aqui com vocês, vocês não têm pedido nada. Ou enquanto vocês ficam dependendo de alguém que peça por vocês, enquanto o paradigma mental de vocês é esse, de alguém visível pedindo por vocês, alguém visível para quem vocês olhem, nada acontece. Até agora nada tem despedido, porque pedir em meu nome é entrar nesta dimensão. Pedi assim, com essa consciência, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Naquele dia pedireis em meu nome, e o dia é hoje, e ele me habita. E não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Eu nem mesmo precisarei pedir por vocês, porque o
Pai vos ama, porque não tem separação. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Porque a minha vontade é essa, eu no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Porque a minha vontade é esta. Porque eu estou para me manifestar não ao mundo, eu estou para me manifestar a vós outros. E não é para me manifestar apenas numa sala fechada, durante 40 dias e 40 noites, é para me manifestar todos os dias até a consumação dos séculos, fazendo de cada um de vocês morada. E o mundo não verá, e o mundo não entenderá, mas porque eu viverei em vocês, vós também vivereis. Porque eu vivo e vivo em vocês, vocês se alegrarão. E a alegria de vocês ninguém poderá tirar, também ninguém poderá explicar. Será a alegria de saberem que a ressurreição habita entre os humanos, no coração de todo aquele que crê. E que esse mesmo é um ser não descontinuado, porque a morte morreu para ele. Ele olha com esse olhar contínuo de um ser que não é interrompido por mais nada. Eu vou me manifestar assim a vocês. Quem quiser a minha manifestação, será assim. Quem não esperar que ela seja assim, vai ficar olhando para os céus, procurando Deus em lugares e em ambientes, com a mente pagã fixada em grandes adventos, e não em nenhum acontecimento interior que cotidianize a glória transformadora de Deus crescendo no nosso coração. Eu quero que hoje você pense e decida que tipo de expectativa de Deus você carregou na vida até hoje. Para fora ou para dentro? A maioria aqui só acha que o culto foi abençoado quando a gente sente muito arrepio. É para fora. Deus estava presente quando o povo gritou muito. É para fora. O Espírito Santo estava presente. Se alguém pegar uma muleta aqui, jogar fora e sair pulando, você nunca mais precisa andar. Aí o povo diz, aleluia, para fora. Mas se um cara que estava aleijado de coração há 50 anos e odiava e morria de raiva, e que era um cancro mole, sem que nada aconteça do lado de fora, for liberto dessa monstruosidade do lado de dentro, e o rosto dele se iluminar com alegria, ninguém vai notar. Porque os nossos paradigmas são todos esses do lado de fora. Vamos curvar a cabeça e vamos responder isso para nós. Da onde procede, Senhor, que estás para te manifestar a nós e não ao mundo? É a você que Ele quer se manifestar. Enquanto isso, você quer que o mundo veja. Você só não quer ser. Você quer que o mundo enxergue, mas você não quer encarnar. Você quer que todo mundo fique sabendo, porque nesse dia você vai ser validado, você vai ficar entre os reis da percepção anterior. Mas você mesmo hoje não quer ser aquele que conhece. Você gostaria só de ter o privilégio de ser filho do rei, mas você não quer ser servo da consciência do Evangelho. Ele quer se manifestar e a você. Por que você está sempre pedindo a Deus que se manifeste no outro?
converte meu marido, converte minha mulher, converte meus filhos, converte meus vizinhos, é sempre o outro. Quando pedem para você orar por alguém, você vai lá orar e você ora publicamente. Você já notou que você fica orando depois muito mais, porque parece até que agora é a sua reputação que está em jogo. Senhor, faz isso acontecer porque eu orei. Porque para nós tudo é do lado de fora. A nossa doença é infinitamente mais séria do que a gente admite. Essa pergunta de Judas, não os Iscariotes, a revela. Senhor, de onde procede que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Manifestar-te na minha subjetividade, não nas exterioridades? Manifestar-te como segredo na minha vida e não como um desfile de glória a me afirmar? Mas Jesus diz, convém a vocês que seja assim. Se não for assim, ninguém vai me conhecer, porque ninguém conhece a Deus do lado de fora. Deus do lado de fora é como aquele objeto voador não identificado, imenso, que passou na minha cabeça de milhares. Todo mundo viu, chocou todo mundo, mas não transformou a vida de ninguém. Deus do lado de dentro, ninguém vê, mas eu nunca mais sou o mesmo. O que você quer? Eu vou pedir aos que vêm aqui distribuir o pão e o vinho para virem, enquanto todos nós ficamos com essa pergunta, com essas imagens do Evangelho e da verdade no nosso coração. Senhor, de onde procede que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Porque até eles preferiam que o mundo visse ao invés de eles conhecerem e pela presença de Deus neles o mundo perceber. Não, isso é uma tarefa muito inglória. Se tu ressuscitaste e ressuscitarás, deixa o mundo ver. Não deixa que a gente tenha que carregar esse poder dentro de nós para viver essa loucura dessa esperança, sem nenhum status de reconhecimento nessa vida. Honestamente, Senhor, eu preferia que tu te manifestasses ao mundo inteiro, porque a gente já sabe que tu és o cara. E Jesus diz, não, vai ser para você crescer em amizade comigo, em comunhão comigo, em obediência, sendo meu amigo, fazendo o que eu mando, testemunhando o meu amor no mundo. Se vocês se amarem no mundo, o mundo vai crer em mim. Se vocês não se amarem, o mundo não vai crer. E não adianta eu passar pela cabeça do mundo. O que pode mudar é a presença que altera vidas. Não é a imagem que impressiona olhos. Eu quero vir e fazer morada em vocês. O que você prefere, meu irmão? Ser glorificado por Deus para todo mundo saber do lado de fora? Ou ser habitado por Deus? Embora ninguém enxergue isso como sinal de glória humana do lado de fora. Tem duas escolhas espirituais, dois olhares, duas visões, dois paradigmas, duas percepções. Aquela que
prefere que ele se manifeste para o mundo, foi o que caracterizou a religião, a propaganda religiosa, a pregação do Cristo a ser crido fora pelo mundo, pelos outros. E existe aquela outra, de Jesus. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para ele, faremos dele morada, porque eu estou para manifestar-me a vocês e não ao mundo. O mundo não consegue se relacionar com o que seja em espírito e em verdade. Só quem teve um encontro com o milagre da transformação na mente e no coração pode ver o reino de Deus. Mas o que é que você quer? Porque talvez inconscientemente na sua vida você esteja orientando todo o seu foco, toda a sua espiritualidade para uma relação com Deus que se manifeste fora, se manifeste como casa, como carro, como cura física, como homem, mulher, namoro, conquista, sucesso, emprego, manifestado ao mundo. Enquanto no coração você é um ente definhante, órfão, turbado, sem saber o caminho interior. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que vocês vejam a minha glória e vejam também o amor com o qual eu fui amado pelo meu Pai, antes que houvesse mundo. Mas é este mesmo amor, é esta mesma glória que eu faço habitar no coração de todo aquele que crê. Eu me manifestarei a Ele. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu me manifestarei a Ele. Que coisa maravilhosa. Eu me manifestarei a Ele. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, que é amor, e meu Pai o amará. Nós viremos para Ele, faremos nele morada. Aquele que me ama, eu me manifestarei a Ele. Isso é Jesus que está dizendo. Eu comecei a amá-lo, eu tinha 18 anos. Na realidade, gente, eu lutava contra ele desde menino porque eu sempre o amei. Sempre. Eu não queria as implicações. Eu odiava as implicações. Eu sabia que se eu parasse e dissesse, Deus, tu és Deus, acabou. Acabou. Eu não ia conseguir ficar no limbo. Eu não nasci para viver em cima do muro. Eu sabia como eu era. E eu não queria. Eu queria traçar todo mundo, eu queria arrebentar, eu não queria ser de Deus, eu não queria ser santo, pelo menos não tão cedo. Não queria. Minha natureza não queria, minha vaidade não queria. Eu achava que podia ser muito lindo para Deus, mas que eu ia ser um desperdício nesse mundo. Se eu me entregasse para Jesus daquele jeito, do meu Pai, era demais. Talvez de um jeito de uns outros caras fosse possível. Sim, depois dos 35, né? 40, quem sabe. Mas sem muito exagero. Do jeito do meu pai era demais. Era quase como ser Jesus.
E eu não queria. E aí eu fiquei com raiva. Mas depois que eu não me aguentei mais sem ele, e me entreguei, e o amei, ele se manifestou a mim. E ele tem se manifestado a mim. Agora em julho vai fazer 40 anos. 40 anos que ele tem se manifestado a mim. 40 anos. Em muitas glórias e em muitos abismos ele tem se manifestado a mim. Quando todos já me exaltaram e quando todos já me mataram, ele estava se manifestando a mim. E eu me manifestarei a ele. E eu estou aqui para dizer a vocês que é verdade. Aquele que me ama, meu Pai o amará. Nós viremos para ele, faremos nele morada. Porque eu vivo, vós também vivereis. E aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E eu me manifestarei a ele. Você vai ver a manifestação dele toda hora, o tempo todo. Poderosa como uma brisa. Chocante como o invisível. Irresistível como uma pena. Devastadora como um beijo. Escravizante como o amor à liberdade. Desesperadora como o susto da ressurreição. Presente como tudo e como nada, o tempo todo, sem estar disponível ao tato, indisponível aos sentidos, e disponível permanentemente ao amor e à fé no coração. Eu me manifestarei a ele. Eu deixarei que ele me conheça. Ele vai me conhecer, e nos caminhos dele eu andarei com ele. Às vezes eu andarei no caminho dele, outras vezes ele aprenderá no caminho dele a andar no meu caminho. Mas até quando ele sai do meu caminho para o caminho dele, eu vou com ele, a minha vara e o meu cajado o chamam de volta para o caminho. Eu me manifestarei a ele. Até quando ele pecar, eu o disciplinarei, porque eu disciplino e corrijo o filho a quem amo. Eu me manifestarei a ele, vivendo, morrendo. Eu me manifestarei a ele. Este é o pão desta aliança, dessa manifestação, dessa presença, desta comunhão, deste casamento, deste vínculo. Comamos todos em memória da ressurreição que se tornou presença viva de Jesus em nós. Comamos todos. Aquele que de mim se alimenta, de por mim viverá. E eu tenho uma comida para comer. E esta consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus.
aquele que de mim se alimenta, da minha verdade, do meu espírito, por mim viverá. Este é o cálice da vitória, que Ele toma conosco hoje nessa mesa do reino de Deus. Ele disse: voltarei a bebê-lo convosco no reino de Deus. E Ele comeu e bebeu com os seus discípulos, dando-lhes mandamentos do reino de Deus, durante 40 dias depois que ressuscitou de entre os mortos. E disse: eu estou convosco, está aqui. E celebra conosco o cálice da sua vitória, porque ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Bebamos com ele a vitória dele, a presença dele em nós. A tua presença em mim, Jesus. A tua presença em todos nós, Jesus. A tua presença no coração de todo aquele que te invoca, Jesus. A tua presença na vida de todo aquele que não soube o teu nome até hoje, mas cedeu ao teu amor a vida inteira. Aos muitos que virão do norte, do sul, do leste, do oeste, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, eu bebo. À miríade de testemunhas, aos trilhões de entes que dizem: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Eu bebo. Enquanto os amigos recolhem os cálices, nós vamos ficar em pé, todos nós. Este é o que me ama. Todos nós, todos nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Enternecidamente. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, é o que tem os meus mandamentos. Os obedece. O que me ama. Seu mandamento é amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Todos nós. E aquele Aquele que me ama será amado
me manifestarei a Ele. Aquele que tem Os meus mandamentos e os guarda. Esse me ama. Esse é o que me ama. Quem obedece é o que ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Juntos. aquele Que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Pegue na mão de quem está ao seu lado, e você que me assiste em casa, na sala, com os parentes ou sozinho, em qualquer recanto, ou pelo celular, andando na rua, em qualquer parte do mundo, una-se a nós em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Cordeiro eterno Jesus, que a presença, a habitação, os dons, o fruto, a alegria do Espírito Santo estejam em nós, e sobre todo o povo de Deus, e em todo aquele que invoca o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.